Foi. É o seguinte, nós estamos falando nessa unidade sobre cultura, né? Que normalmente a gente associa a ideia de escola, de saber coisas, de saber ter lido livros, de ter visto filmes, de ter conhecimento. Só que a gente aprendeu que cultura é a maneira como são os saberes, as tradições, as línguas que advêm dessa relação do homem com o meio em que ele vive, né? Estar no lugar implica em eu transformar esse lugar e aprender sobre esse lugar e a partir daí desenvolver conhecimentos, né? Então a cultura ela vem do contato direto do homem com o ambiente que ele vive e de como ele vai transformar, deixa eu abrir aqui e de como ele vai transformar esse ambiente, né, para sobreviver. E esse intercâmbio, essa troca do homem com o ambiente é que gera o que a gente chama de cultura. Aí a gente falou sobre esse conceito de cultura, que é o conjunto de saberes, tradições, língua, crenças, né, que o homem adquire. Todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, somos atingidos por a tradição cultural. Não tem como, né? Nós temos religião, nós sabemos coisas, nós temos conhecimento, nós adotamos uma língua, né? E tudo isso é um processo cultural. Aí na nossa aula da semana retrasada, a gente falou sobre como essa cultura se transformou, como o homem vai criando e derrubando paradigmas até chegar num conhecimento que seria inimaginável nos primórdios da humanidade. Então a gente, até se eu não me engano, eu pus para vocês um pedacinho do filme, né, 2001, Odisseia no Espaço, e mostrei como o homem foi desenvolvendo e evoluindo dentro dessa ideia de cultura, né? As quebras de paradigmas e as inovações culturais. Hoje a gente vai falar, a gente vai até entrar um pouquinho no que a gente na área da sociologia. Por quê? A gente vai falar de como essas inovações elas vão progredindo e nos atingindo de fato, né? Então a gente está na página 28, necessidades e inovações. Queria que vocês abrissem, página 28. Da apostila de filosofia. A gente foi, como a gente viu na aula passada, desenvolvendo a nossa cultura, desenvolvendo essa nossa interação com o homem. E a gente foi se desenvolvendo e foi enchendo a terra, né? A gente foi procriando, enchendo a terra, criando divisas e a gente foi criando organizações sociais. Vocês sabem que existem inúmeras organizações sociais que vêm desde a teocracia, monarquia, os feudos, né? Depois o sistema mais democrático, a república, nós temos monarquias parlamentaristas, nós temos as fronteiras. Então a gente foi criando ali uma série de organizações sociais. Esse processo também transformou o nosso trabalho, né? A maneira como nós trabalhamos foi mudando na sociedade. As primeiras sociedades eram essencialmente agrícolas, né? Trabalhavam com a terra, conseguiam desenvolver seu próprio sustento, né? Até que o homem começa a se desenvolver, a criar o conceito de propriedade privada, né? De eu tenho uma quantidade de terra. Depois o homem começa a desenvolver a tecnologia desde dos mais primórdios, das mais primórdias ferramentas de tecnologia até hoje. Mas o ponto-chave de transformação da nossa sociedade para o que a gente chama hoje de sociedade moderna são dois. Primeiro, a Revolução Francesa, que mudou o conceito de cidadania, mudou o conceito de participação, mudou o conceito de indivíduo, né, de subjetividade. Até a Revolução Francesa, eu, o Bernardo, o Evandro, a Gabriela, não tínhamos voz, né, nós tínhamos que nos adequar à sociedade de uma forma impositiva. Vem a Revolução Francesa e muda a noção, a ideia de política de participação do homem a partir dela, né? E a outra revolução, que não por acaso acontece no mesmo período,
que é a Revolução Industrial. Essa, sim, muda a sociedade por inteiro, porque a gente sabe que o que realmente importa na sociedade moderna, na verdade, sempre foi o ponto principal do homem, é o acúmulo de riqueza. E a Revolução Industrial trouxe essa organização que nós chamamos de capitalismo com todas as suas implicações. E o capitalismo impôs para a gente uma organização social diferente, né? Vocês nascem já numa sociedade capitalista, neoliberal, com toda uma estrutura de trabalho, uma estrutura de escola, uma estrutura de vida, né? E nós somos lançados nesse contexto, nesse cenário, e somos coagidos a aceitar essa estrutura, né? Como eu falei para a Luana no começo da aula, por que a Luana, numa quarta-feira, 7 horas da manhã, tem que ouvir uma série de professores e tem que ouvir, é obrigado a ouvir? Primeiro, porque existe uma organização jurídica, né? Existem leis que dizem que os pais da Luana são obrigados a colocar a Luana na escola, né? Porque senão eles podem perder a guarda da Luana. Essa primeira já é uma organização, as leis são uma organização social. Nós criamos as leis, né? Por por um processo que já advém da Revolução Francesa, a gente pode dizer, né? Esse conjunto de leis, regras, o Estado. A Luana também tem ela projeta para a vida dela se formar, entrar numa boa faculdade, a partir do Enem ou de um processo avaliativo, que também já é uma estrutura social que é estranha a Luana. Não foi ela que inventou isso, não foi uma opção dela. Estou falando Luana, mas poderia falar Bernardo, Gabriela. O que eu estou querendo mostrar para vocês é como essa aula não é uma aula de como a sociedade se estabelece. Não, é uma aula de como você tem que se adequar ao mundo social que você não criou. O trabalho, que é uma outra instituição social, que é talvez a principal, por isso que você está na escola. Você não está na escola para desenvolver saberes intelectuais, para pensar na sua subjetividade. Para isso você tem 1 ou 2 aulas na semana, que é filosofia, ou sociologia, arte. Você é preparado, a maioria da sua carga horária é preparada para formar um operário, em níveis diferentes, mas um operário, né? Quem inventou o trabalho? Fui eu? Não, mas eu sou coagido ao trabalho. O casamento, né? As regras morais, as regras de etiqueta, tudo isso é um conjunto, né, de instituições sociais que foram criadas e a qual eu tenho que me adequar. Esse processo de adequação, de adaptação, de conformação a essa estrutura social, Emile Durkheim, que é um sociólogo que a gente sempre está citando na sociologia, porque ele é uma das teorias fundantes da sociologia, vai chamar de coerção social. Então, o que a gente fez nessa unidade? Entender o conceito de cultura, né? Entendeu como essa cultura foi evoluindo, porque o homem é capaz disso, o homem é o único ser capaz de evoluir de fato, né? E de transformar de fato o mundo em que ele vive. Então, nós nos transformamos e mudamos o mundo. É muito claro que nós mudamos o mundo que a gente vive. O mundo hoje é outro em relação a 100 anos atrás, quanto mais a 2.000 anos atrás, né? Nós temos um outro tipo de mundo físico, e temos um outro tipo de ser humano, né, nesse mundo. E aí por hoje, a gente acaba essa unidade pensando como nós somos produtos culturais, né? Como nós somos produtos de uma estrutura social que nós não criamos, uma estrutura cultural que nós não criamos, mas que nós nascemos, e isso a filosofia também vai tratar num outro momento, que é o que a gente chama de existencialismo, né? Nós somos jogados nesse mundo, mas hoje a gente não está tratando disso numa esfera existencial, a gente está tratando disso numa esfera social, e nós somos
adaptados a esse mundo, né? E todos vocês que estão aqui estão passando nesse momento por um processo cultural, um processo de conformação cultural. Vocês estão aprendendo sobre saberes que foram desenvolvidos durante séculos, que para vocês hoje vêm de uma maneira muito já pronta, e vocês estão mudando a sociedade. Nós estamos agora num outro patamar, que é um patamar tecnológico, e vocês estão mudando a sociedade, vocês estão transformando a sociedade. Ontem, não sei se vocês acompanharam, a gente passou um dia que parecia uma grande partida de futebol. Nós, no Brasil, totalmente envolvidos com uma eleição num país que está milhares de quilômetros distante da gente, que é os Estados Unidos. Hoje nós vivemos numa aldeia global, né? O que acontece nos Estados Unidos interfere no Brasil. E nós ficamos ligados em saber se quem ganha nos Estados Unidos é o Biden ou o Trump, porque isso nos diz respeito, né? Ontem nas redes sociais todo mundo só falava da Mariana Ferrer lá, que foi estuprada e que o estuprador não foi condenado, só foi indiciado por um estupro culposo. E as redes sociais foram tomadas por esse assunto. Como que chama? Esqueci agora o órgão. Mas é uma esfera do direito que resolveu, que está pensando em rever a decisão do juiz por conta da pressão da sociedade. Isso não aconteceria há 30 anos atrás. E acontece porque vocês estão mudando a sociedade hoje, a estrutura cultural. Então, os filhos de vocês virão numa outra estrutura cultural por conta dessa capacidade que nós temos de transformar nossa sociedade. Tá bom, gente? Então é isso. Nós acabamos essa unidade. Essa unidade não, esse capítulo a gente vai fazer a atividade da página 30, tá bom? Eu vou deixar esse restinho da aula aí para vocês fazerem a unidade da página 30. Se eu não me engano, eu já coloquei no Classroom. Deixa eu dar uma olhada. Vejamos, pois. Minha internet está uma bênção. Com paciência, perseverança. Eu acho que nem com paciência e perseverança, gente. Mas eu acho, se eu não me engano, eu já